Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Pastor Arildo, como Cícero falou, ele foi realizar um casamento agora à noite e há 2 semanas ele já tinha falado comigo. Só não tinha dito que seria hoje. Ele falou que seria hoje na quinta-feira, confirmando a data. Mas é uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês. E uma alegria muito grande poder contar, né, com a confiança do nosso pastor e a confiança da igreja. De poder assumir, né, o lugar aqui que é dele, mas que eu entendo que quando nós estamos aqui, não estamos por nós mesmos, para fazer aquilo que nós queremos fazer. Estamos aqui simplesmente à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo. E a Cíntia falou, né? Ela me colocou assim, aumentou mais a responsabilidade, né? Quando ela me citou ali. Mas eu vou falar, eu estava sentindo exatamente isso. Porque quando nós nos colocamos na disposição de Deus para fazer a obra, para comunicar a palavra, eu entendo, seja qual for o pregador, ele não pode falar daquilo que primeiro não fale ao coração dele. Então, tem que falar ao coração do pregador. Da última vez que eu estive aqui, eu comentei com os irmãos que é uma mensagem que tinha falado ao meu coração, uma palavra que eu tinha ouvido, e eu transmiti para a igreja, e essa semana não é diferente. Algo que também falou ao meu coração, e eu pensei, vamos compartilhar, né? Compartilhar com meus irmãos. E o tema, né, da mensagem de hoje, proposto, transformado por tua glória. É o tema que nós vamos trabalhar essa noite. Pensando nesse tema, né, baseado em Isaías 6, de 1 a 8, eu comecei a pensar na realidade que nós vivemos. Vivemos enquanto pessoas individuais, cada um com a sua característica, cada um com a sua vida, mas também pensando no contexto de uma sociedade que fazemos parte. E aí a gente pensa, quanta dificuldade, né, que nós estamos passando, né? Quanta dificuldade que nós estamos vivendo já há tanto tempo. Quantas crises no contexto social nós estamos enfrentando. E em todas as áreas. É a crise política, a crise financeira, a crise da saúde, a crise da segurança pública, coisas que tocam muito a gente. Coisa que nos mexe, né? Nos incomodam. E não bastando isso, ainda tem as nossas crises pessoais que nós enfrentamos, que cada um sabe realmente de si a crise que passa. Às vezes é uma enfermidade que vem, às vezes uma situação de falta de recursos, né? Um investimento que deu errado, um projeto que fracassou e tantas coisas. A verdade é que nós estamos aqui nessa vida sujeitos a enfrentarmos crises. Crises o tempo todo. E o texto que nós vamos ler é de alguém que, de um aspecto, né, de um momento, que vivia também uma crise. Nós vamos estar lendo em Isaías 6, da expressão do verso 1 ao verso 8. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Eu vou estar fazendo a leitura e os irmãos me acompanhem. E nós vamos entender o porquê da crise. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a tua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque estamos aqui, Pai, tão somente para ouvir a tua voz, ó Deus. Num culto de celebração, de adoração ao teu nome, ó Deus, já cantamos, já oramos, já cultuamos a ti com nossas ofertas, mas agora queremos ouvir, ó Deus, a tua voz, ó Deus. Que seja o teu Santo Espírito a nos falar nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, fale em cada coração presente aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Como eu comecei falando acerca de crise, né? Por que eu disse que havia uma crise? O texto já começa dizendo uma frase bem interessante: no ano que morreu o rei Uzias. E quem era o rei Uzias? Uzias reinou 52 anos em Judá, no Reino do Sul, e foram 52 anos de prosperidade. 52 anos que tudo deu certo, muitas coisas boas aconteceram. Construções foram feitas, um aqueduto foi construído, Judá prosperou durante o reinado de Uzias, então tudo ia muito bem. Só que em determinado momento, o rei morre. E aí começa aquela incerteza. Ora, 52 anos de um bom reinado, quem vai suceder, como será? Nesse contexto se apresenta Isaías, que fazia parte, inclusive, da elite da época, porque Isaías, ele vivia na corte. Há alguns estudos que, inclusive, afirmam que Isaías tinha parentesco com o rei, então ele era da família real. Era alguém que, pela sua condição familiar, ainda que existisse alguma crise, dificilmente seria atingido por tais crises. Mas a verdade é que uma incerteza começou a pairar no Reino do Sul. O rei morreu. E aí a gente pensa assim, né? Quantas incertezas nós passamos olhando assim para a nossa história, né? Quando nós, por exemplo, no nosso contexto político, não vamos falar de política, mas vamos pensar, né? Quanta incerteza passamos com governantes que criamos uma expectativa e depois nossas expectativas são todas frustradas. E aí vem outro, criamos nova expectativa e as expectativas se frustram. E, de fato, não conseguimos encontrar, né, uma base sólida de que possamos nos apegar e dizer, realmente agora a coisa vai. Porque a gente só vai ter certeza que a coisa vai mesmo quando se concluir o projeto, quando se concluir o tempo. Então, vivemos sempre uma expectativa de que a coisa aconteça. E, enquanto isso não se concretiza, a verdade é que vivemos uma crise. E, às vezes, até mesmo uma crise existencial. Então, Isaías, ele era um jovem de família nobre, de boa criação, né? Só que aí a incerteza chega na nação. E esse jovem, já tendo, né, ali o seu chamado, já tendo aquela condição de alguém que iria exercer o profetismo, é alguém que começa a se voltar para Deus. Começa a buscar a presença de Deus. E por que isso acontece? Porque nas crises que vivemos, nós nos aproximamos mais de Deus. As crises, ela têm o poder de nos fazer nos aproximarmos mais de Deus. Porque quando tudo está muito bem, quando tudo está muito tranquilo, sabe aquela situação, está tudo tão bem, que até me esqueço de por que isso está bem. Isso está bem porque Deus está me abençoando, porque as coisas estão dando certo? Às vezes nos esquecemos. Falamos muito, né? Esquecemos de agradecer, né? Então, no momento de crise, nós começamos realmente a procurar mais a Deus, a pensar mais a Deus. É bem provável, né, conforme alguns comentaristas, que no momento que esse fato aqui acontece, narrado aqui pelo texto, ele estivesse no templo. Aliás, o texto até fala, né, que a fumaça encheu o templo. Então,
muito provavelmente ele estava dentro do templo, fazendo o quê? Buscando a Deus. Talvez em oração, talvez contrito, sei lá, mas estava ali naquele lugar. Ele foi convidado a buscar a Deus e se aproximar mais de Deus. E as maiores sedes que nós temos na nossa vida, irmãos, as maiores sedes que nós temos de Deus na nossa vida, elas acontecem justamente quando nós estamos no deserto. Porque o deserto não é lugar de nós ficarmos, o deserto é o lugar de nós passarmos. Passamos pelo deserto. Só que quando estamos passando pelo deserto, a sede de Deus é muito grande. E aí temos uma tendência muito grande a buscar a Deus. Mas também é muito grande a sede que nós temos de Deus quando estamos no meio de uma tempestade. Tempestade que vem, problemas que vêm nos assolar, e aquela necessidade de buscar a Deus, né, de querer de Deus uma resposta, isso fala muito forte ao nosso coração. E aí o que acontece aqui nessa situação aqui, de Isaías? Ele está diante de Deus, ele está buscando a Deus, né? E aí o texto fala que ele, em determinado momento, ele se reconhece. Quando ele percebe que a glória de Deus, ele tem a visão da glória de Deus, isso faz com que ele se reconheça. E o que ele fala? Ai de mim. Não foi isso que nós lemos aqui? É na percepção da nossa impotência, de perceber o quanto pequenos que nós somos, que a gente se lembra que Deus é onipotente. Talvez enquanto estivesse ali na corte do rei Uzias, tudo muito bem, tudo muito certo, talvez ele não tivesse experimentado ainda esse encontro, essa intimidade, esse estar com Deus que ele experimentou nesse momento aqui, no momento de uma crise que ele resolve buscar a Deus. E aí nós podemos tirar como isso, de base para a gente, por exemplo, né, que as crises elas vêm muitas das vezes para nos mover realmente na direção de Deus, nos fazer refletir e mudar a nossa vida. Quantas pessoas depois de uma crise têm de fato a sua vida modificada, a sua vida transformada? Precisaram passar por um vale para que algo acontecesse realmente e aí por diante pudesse ter uma nova visão de si mesmo e aí a sua vida mudar. Um texto que fala muito claro sobre isso é o texto de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclusive nas crises que passamos. Então não pense você que se você está enfrentando uma crise, não é porque Deus esqueceu de você, não é porque Deus não gosta de você, não é porque você de repente se acha-se imerecedor da graça de Deus. Às vezes a crise é o momento realmente de Deus te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Porque se todas as coisas competem para o bem daqueles que amam, as crises também são nesse ponto. Nós temos que ter essa convicção. Um outro aspecto que nós podemos enxergar aqui é que o céu, ele não é afetado pelas crises da terra. Não é. Podemos estar enfrentando a maior crise que for, mas entendamos uma coisa: para Deus não existe crise. Deus não enfrenta crises. Crise nenhuma. Isso foi uma verdade na época de Isaías, isso é uma verdade em nossos dias também. O céu não é afetado pelas crises que nós passamos. Quando a terra está em crise, nós precisamos buscar lugar no céu. Precisamos olhar realmente de onde pode vir o nosso socorro, é aquilo que precisamos. E qual é a visão de Isaías que ele tem do seu chamado? O texto aqui fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor aonde? Assentado num alto e sublime trono. O que isso fala para a gente, irmãos? Que ainda que tronos da terra estejam vazios, o trono dos céus continua sendo ocupado. Ainda que governantes entrem e governantes saiam, o trono de Deus vai estar sempre ocupado. Então a nossa confiança não tem que ser nos tronos terrenos, que às vezes nós queremos depositar, sabe, toda a nossa fé, mas confiarmos realmente no trono que é excelso, acima de todo trono.
no trono que está sentado aquele que tem o controle, que é o governante de todas as coisas. Isaías percebeu isso. Você pode estar vivendo a maior crise que você possa enfrentar. Aquela que você pensa assim, não tem mais jeito para mim, eu não consigo enxergar a solução, né? Mas entenda, você tem um Deus que está assentado no trono e Ele continua tendo controle e poder sobre todas as coisas, como tinha na época de Isaías, ainda tem hoje, e vai ter eternamente. Isso nunca vai mudar. Foi esse Senhor que Isaías viu os anjos louvando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E olha só a maravilha disso. Por que essa repetição 3 vezes do Santo, Santo, Santo? Por quê que o escritor relata que os serafins repetiram isso 3 vezes? Porque no contexto judaico, essa expressão sendo repetida 3 vezes, ela traz o aspecto, sabe de quê? De excelência. De um santo que é excelente. De um santo que é sobre todos. De um santo que é pleno na sua majestade, na sua excelência, na sua essência. É aquele santo que nós podemos olhar para ele e dizer, não há nada nele que a gente possa olhar e dizer que tal aspecto não é santo. Não há. Tudo nele é santo. É santo, santo, santo. É excelência em santidade. E aí, irmãos, que maravilha quando a gente percebe isso. Que maravilha é quando nós percebemos a santidade de Deus, sabe por quê? Porque essa santidade de Deus é convite maravilhoso a nós também. Porque olha o que diz lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus é santo em excelência e nos chama a sermos santos. E aí poderíamos falar, é majestoso, é grandioso, é excelso, e nos chama a sermos santos. Nos chama a compartilharmos da santidade dele. A termos em nossa vida os aspectos que poderíamos dizer é dele, ele é santo. Mas quer que eu, Paulo, pecador, seja santo também. Quer que a Cíntia seja santa também. E aí eu pergunto, que rei, que majestade iria chegar para você e te dizer, eu quero que você seja rainha também junto comigo? Quem? Que governante iria fazer isso? E o nosso Deus nos chama a sermos santos como Ele é santo. É a maravilha do Evangelho. É a maravilha realmente que é disponível a cada um de nós. Um outro aspecto que nós percebemos claramente nisso, que a glória de Deus, ela revela as nossas fragilidades. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, nós realmente nos compreendemos e nos enxergamos exatamente o quanto frágeis nós somos. Uma das características do profetismo, né? Do profetismo antigo. Dentro disso que nós entendemos como profecia, né? Porque quando nós falamos em profeta, a primeira coisa que vem à mente é aquele que fala do futuro, de algo que vai acontecer, não é, Ezequiel? Mas o profetismo antigo, tudo bem que tivesse os seus aspectos de apontar coisas vindouras, mas a grande característica do profetismo era apontar os erros presentes. Os erros dos governantes e os erros do povo que era chamado o povo de Deus, mas não conseguia viver o aspecto verdadeiro de ser povo de Deus. Então, uma das características do profetismo é denunciar os pecados, apontar os erros e confrontar a uma mudança. Era mesmo, é apontar o dedo e dizer, você está errado. O Senhor manda dizer que você está errado, não é? E aí, se nós formos ler, nós não lemos, claro, porque não ia dar tempo, mas se nós formos pegar do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, nós vamos ver várias referências, vários ais sobre isso. Por exemplo, ai desta nação pecaminosa, no capítulo 1, verso 4. Ai da sua alma, porque faz mal a si mesmo, capítulo 3, verso 9. Ai do perverso, capítulo 3, verso 11. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, no capítulo 5, verso 8.
Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Capítulo 5, verso 11. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. 5:18. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Sabe aquela inversão de valores que a gente vê tão presente nos nossos dias, não é? Capítulo 5, verso 20. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. 5:21. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Capítulo 5, 22. Uma série de acusações que o profeta faz. Ai de vocês! Ai de vocês, nação iníqua! Ai de vocês, povo idólatra! Mas, irmãos, diante da visão do trono, diante da visão da glória de Deus, quando Isaías vê o Senhor e ele se depara com essa glória, o que é que ele diz quando ele se depara com essa glória? Ai de mim! Ai de mim! Sabe o que esse ai de mim significa? Que não tem diferença entre eu e meu povo. Que tudo aquilo que eu faço, que meu povo faz de errado, eu também faço. Eu também sou pecador. Ainda que eu não faça as mesmas coisas que eles, mas eu não sou melhor do que eles. Ai de mim! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É Isaías se enxergando no contexto do povo que ele fazia parte. E quantas pessoas, sabe quanto? Sabe aquele crente, né? Aquele crente maravilhoso, né? Que se acha o tal, né? O rei da cocada. Não, eu sou santo, né? Você é pecador, eu não, né? E gosta de apontar o dedo para o outro, mas não se enxerga realmente como sendo um pecador tanto quanto. Que ainda que não faça as mesmas práticas, mas quantas mazelas tem? Quantos erros cometem? Ele se deparou com a glória de Deus, ele teve uma visão e ele se enxergou como de fato ele é frágil, como de fato ele é dependente. Quem se depara com a glória de Deus enxerga a sua própria fragilidade, enxerga a sua própria pequenez. Isaías disse, ai de mim, ai de mim. Moisés, quando teve encontro, se deparou com a glória de Deus e foi chamado, ele disse, quem sou eu? Quem sou eu para fazer algo? Quem sou eu para ir a Faraó? João Batista, quando interpelado acerca de Jesus, o que foi que ele disse? Importa que ele cresça e eu diminua. Quem sou eu diante de Jesus? E todos esses foram homens usados por Deus para fazerem grandes coisas em nome dele. O importante é isso, é nós nos enxergarmos como somos, como sendo seres pequenos, frágeis, mas totalmente dependentes de Deus. Porque Deus não procura nenhum super-homem para fazer a sua obra. Ele procura cada um de nós, com as nossas fragilidades, com a nossa pequenez, mas que tão somente estejamos dispostos a fazer algo. A glória de Deus, ela nos purifica. Ela nos purifica totalmente. Ela tem o poder de nos purificar. Porque vamos ver o texto, né? O que é que diz o texto? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que é que aconteceu, né? Depois, com Isaías, que o texto fala, seus lábios foram purificados, não foram? Porque vem o serafim com uma ferramenta, uma tenaz, que para quem não sabe era como se fosse um alicate, é uma ferramenta preparada para pegar objetos quentes, vai no altar, tira uma brasa, vem com essa brasa e toca onde? Na boca do profeta, na boca de Isaías. Queridos, a gente olha para isso, né, e percebe mais uma maravilha do Evangelho, quando a gente se depara com esse texto aqui de Isaías. Quando nos deparamos com a glória de Deus e nos vemos pequenos diante dele, sabe o que acontece? O que acontece com a nossa vida? É o que está lá em 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A representação do toque do anjo na boca de Isaías já aponta para o que aconteceria conosco através do sangue de Jesus, a purificação dos nossos pecados, por meio do sangue precioso de Cristo. Não tem como alguém se deparar verdadeiramente com essa glória e diante dela sair sujo como entrou.
Não tem como. Se você pode ter o pecado que for, se você se depara com a glória de Deus verdadeiramente, e você se deixa inundar dessa glória, não tem como você voltar do jeito que você entrou. Não tem, eu não acredito nisso, que tenha. Porque a glória, ela nos coloca vestes limpas. A glória, ela purifica a nossa mente. É isso que Paulo fala lá, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A glória, ela purifica o nosso coração. Por que que o anjo veio com a brasa e tocou na boca do profeta? Por que que ele tocou na boca do profeta? Porque foi ali que o profeta declarou que estava o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Se ele é um homem de lábios impuros e está declarando a origem do pecado dele, é ali que Deus tocou. É ali que o anjo tocou. O que que nós vemos diante disso, irmãos? Deus toca exatamente na área da nossa vida que nós sabemos que é a nossa fragilidade, que nós sabemos que é o centro condutor dos nossos pecados, da nossa falha, e temos coragem de confessar para Ele. Se Ele tivesse dito, as minhas mãos, eu sou um homem de mãos impuras, o anjo teria tocado na mão. Se Ele dissesse, eu sou um homem de pés impuros, o anjo teria tocado no pé. Eu sou um homem de mente pura, de coração impura. O que ele confessasse para Deus, ali o anjo tocaria. Isso fala muito ao meu coração, sabe por quê que isso fala muito ao meu coração? Porque nós temos que ter coragem de realmente dizer para Deus qual é o nosso pecado, dar nome a Ele. Dizer para Ele realmente aonde está a minha falha. Ninguém tem que ser perfeito, ninguém é perfeito. Só que em determinadas situações, em determinadas áreas da vida, nós sabemos que nós somos mais frágeis, mais prejudicados, mais suscetíveis ao erro. E às vezes vivemos, sabe o quê? Uma vida inteira com aquele pecado de estimação, porque não temos coragem de confessar. Não temos coragem de dizer para Deus, o meu pecado é esse. E aí a coisa não muda e a vida não é transformada. Uma vez eu declarei para Deus, Senhor, muda tal aspecto na minha vida. Porque tinha algo na minha vida que me incomodava. Tinha algo na minha vida que fazia com que eu me sentisse, eu não sou digno. Às vezes eu me sentia até, eu nem sou crente, de tanto que aquilo me incomodava. Mas eu tive coragem de confessar para Deus, de clamar a Deus, Senhor, muda esse aspecto da minha vida. Irmãos, eu vou dizer, tem uns bons anos que isso mudou na minha vida. Tem uns bons anos que eu posso dizer, tal aspecto que antes me incomodava, hoje já não me incomoda mais. Eu nem me lembro mais. Temos que ter realmente coragem, realmente, diante da glória de Deus, de dizer, porque lá olha o que diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa, alcançará misericórdia. É confessar para Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda. Tornou-se banal dizer que nós banalizamos o pecado. Tornou-se banal. E quanto mais banalizamos, mais pecamos, né? É banal hoje. Tanta coisa, né, que antes achávamos assim, tal coisa é pecado, sabe o famoso nada a ver, né? Quanto nada a ver hoje sendo propagado, praticado no nosso meio, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o quê, irmão? Pecado é pecado e você sabe qual é o teu pecado. Você sabe realmente aquilo que não está agradando a Deus na sua vida. Você tem que ter realmente a coragem. Você e Deus, diante dEle, diante da glória dEle, confessar isso para Ele. Sem confissão, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Sem perdão, não há paz. Sem consciência de pecado, não há confissão. Isso é um ciclo. É um ciclo, mas é um ciclo muito sério, que nós devemos realmente ter atenção. Vamos falar todos juntos? Todos juntos. Sem confissão, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Sem perdão, não há paz. Sem consciência do pecado, não há confissão. Se você não tiver consciência que determinada coisa na tua vida é pecado, você nunca vai confessar para Deus. Se você não tiver consciência que isso é.
Se você ficar achando que o nada a ver, certo? É isso daí que você está vivendo, você nunca vai de fato fazer uma confissão autêntica para Deus. Permita, diante da glória de Deus, permita ser tocado e ser purificado dos seus pecados. A glória de Deus, eu tenho certeza que a glória de Deus, ela está presente e disponível a cada um de nós. Nós temos que realmente estarmos atentos a isso e abrirmos realmente o nosso coração para Ele. Porque aquele que se depara com a glória de Deus responderá com disponibilidade. Porque quando a glória de Deus ela vem, quando a glória de Deus ela é contemplada, quando a glória de Deus ela nos invade e nós conseguimos perceber a glória de Deus, não tem como nós permanecermos como estávamos antes. Não tem como. Quer ver só? Vamos recapitular um pouquinho o texto. Tem uma crise acontecendo. Uma crise grande, uma crise existencial, uma crise política, econômica, enfim, uma grande crise, além das crises pessoais de cada um, né? Isaías busca a Deus. Isaías tem uma experiência sobrenatural com Deus. E ele é convidado à santidade porque a glória de Deus revela a sua fragilidade. E ele é purificado do seu pecado. E antes de sair da glória de Deus, antes de sair da presença de Deus, o que é que ele apresenta a Deus? Disponibilidade. Porque quando ele diz, eis-me aqui, ele está dizendo, Senhor, estou disponível. Diante dessa glória que eu estou contemplando, não tem como eu não ser disponível. Não tem como eu ser outra coisa. Esse texto responde uma questão que nós temos sobre quem não se coloca disponível diante de Deus. Esse texto fala muito claramente sobre quem não se coloca à disposição da glória de Deus. Sabe quem que não se coloca à disposição da glória de Deus? Aquele que não tem caminhado diante da glória de Deus. Esse nunca vai se colocar à disposição. Porque se você foi realmente um dia contagiado, contaminado, envolvido por essa glória, você vai se colocar à disposição de Deus. E aí você refletir realmente, essa glória mudou a sua vida? Eu não consigo compreender quem foi alcançado pela glória de Deus e não se coloca à disposição. Ninguém é inútil no reino de Deus, não, ninguém. Não existe pessoa inútil, não existe incapaz no reino de Deus. Ninguém é incapaz. Os dons estão aí disponíveis a todo mundo, a todos, sem exceção. Diferentes em seus aspectos, diferentes em sua prática, em sua funcionalidade, mas disponíveis a todos. Cabe a cada um pedir a Deus que mostre qual é o seu. Qual é o dom que você tem realmente para usar, para servir. Em que realmente você pode ser útil no reino. Quem se depara verdadeiramente com a glória de Deus, inevitavelmente vai dizer para esse Deus, movido por essa glória, exatamente como o profeta disse, Senhor, eis-me aqui. Quem se depara com a glória de Deus vai dizer, eis-me aqui. Vai dizer, eis-me aqui quando for confrontado. Vai dizer, eis-me aqui quando for chamado. Vai dizer, eis-me aqui em qualquer situação. E eu não sei qual é, e Deus é que sabe para a vida de cada um, mas o fato é que vai estar disponível e dizer, eis-me aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória de Deus, ela acende a chama do primeiro amor. Quem é inundado por essa glória, acende a chama do primeiro amor e não quer nunca mais se afastar desse amor. Não quer ter distância desse amor. Quer cada vez mais ficar, contagiado, anestesiado por esse amor, inundado. A glória de Deus nos faz ter um coração apaixonado pelas coisas do reino. Quem conhece, quem contempla a glória de Deus é apaixonado pelas coisas do reino e quer ser participante das coisas do reino. Quer viver a expectativa, a novidade de vida que o reino de Deus propiciona a cada um de nós. A glória de Deus nos faz como que desejar nada mais a não ser aquilo que tem a ver com Deus.
Quem encontra, quem contempla a glória de Deus não vai desejar outra coisa a não ser fazer aquilo que tem a ver com Deus, a não ser fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade que importa, não é a minha vontade que é importante, é fazer a vontade de Deus, é que faz sentido na minha vida, não é outra coisa. Aquele que se deixa ser sugestionado pelo mundo, e quantos são sugestionados pelo mundo, né? Quanta sugestão o mundo está dando, quantos jovens nossos sendo sugestionados e saindo da igreja para seguir as facilidades do mundo, os prazeres do mundo. Sabe aquela coisa? Felicidade a qualquer preço, não importa ser feliz, né? Discurso satânico, demoníaco. A maior felicidade que a pessoa pode ter, a maior felicidade que a pessoa pode ter, a despeito de qualquer outra coisa que te faça feliz, é estar no centro da vontade de Deus. Não há felicidade maior na vida de um homem, de uma mulher, que não seja estar no centro da vontade de Deus, para fazer exatamente aquilo que tem a ver com a vontade de Deus. Aquele que se deixa ser sugestionado, com certeza, está esvaziado dessa glória. Não se deixou realmente ser preenchido por essa glória, não se deixou. Porque é impossível, irmãos, ser tocado por essa glória e continuar a amar o mundo. Eu não consigo compreender, é impossível. Se a glória de Deus, ela me toca, se a glória de Deus muda a minha vida, é impossível continuar amando o mundo, porque quem é tocado pela glória de Deus, ama aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus, muitas das vezes, é loucura para o mundo. O que vem de Deus, muitas das vezes, vai na contramão daquilo que o mundo está falando para você, daquilo que o mundo está te apresentando como uma verdade, como sendo algo para você realmente viver e seguir. Entender isso, irmãos, é o que faz toda a diferença. No Antigo Testamento havia um contexto diferente de acesso a Deus, vocês lembram? O contexto diferente que havia no Antigo Testamento, acerca do Santo dos Santos, era um contexto diferente, não é? Havia o templo, dentro do templo havia aquele local que era chamado de o Santo dos Santos, o Santíssimo, não é? Onde ali o sacerdote ia uma vez por ano apresentar o quê? Os pecados do povo. Dentro daquele local, ali estava a presença da Arca da Aliança, que a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo. A glória de Deus era representada pela presença da Arca ali. Então as pessoas ficavam naquela expectativa de quando o sacerdote iria se apresentar diante de Deus para levar os pecados do povo. Não era assim que acontecia? Mas aí o que acontece? Vem Jesus, e quando Jesus morre, o que acontece com o véu do templo, do Santo dos Santos? Se rasga de cima a baixo. Ele não se rasga de baixo para cima, sabe por quê? Porque se rasgasse de baixo para cima, alguém poderia dizer, alguém foi lá, meteu a mão e saiu puxando, não é? Mas não, ele rasga de cima para baixo, porque é Deus dizendo que não há mais separação entre nós. Vem de Deus para nós, não há mais separação. Aquilo que antigamente era uma glória, que era restrita, agora ela é disponível a todos. Não há mais separação. Todos nós hoje temos acesso à glória de Deus, ao Santo de Santos, que é Jesus. Não há mais essa separação. O povo de Deus, ele não tinha acesso à presença. E nós temos, e muitas das vezes não buscamos. E isso é que é o triste. E isso é que nos angustia. A glória de Deus está disponível a nós todo o tempo. E muitas das vezes nós não buscamos essa glória. Nós não queremos entrar no Santo dos Santos, nós não queremos sentir essa glória, nos enchermos dessa glória. O véu está rasgado, irmãos. Não tem mais barreiras para nós, barreira nenhuma. A glória de Deus está disponível a todos, Jesus está disponível o tempo todo a cada um de nós. E às vezes nós insistimos em caminhar longe, caminhar para longe dessa glória. Fazemos coisas que desagradam a Deus.
ficarmos cultivando aquele nosso pecado de estimação que tanto entristece o coração de Deus. Às vezes insistimos e nos afastarmos, mantermos uma certa distância da presença de Deus, quando de fato o que nós deveríamos fazer é querer caminhar para perto e estar cada vez mais perto dessa glória. Deveríamos querer mergulhar nessa glória com todo o nosso corpo e sairmos nadando de braçada nessa glória. Ela está disponível. E aí nós nos afastamos. Passamos a amar mais as coisas do mundo. Passamos a nos deixar envolver pelas crises. O Santo dos Santos, ele está aberto diante de nós. E às vezes nós não entramos nele. Está aberto e nós não entramos. Há mais de 2000 anos que ele está aberto, disponível. E quantos realmente não entram? São poucos aqueles que experimentam desse lugar, são poucos. São poucos aqueles que querem realmente entrar nessa presença, que querem realmente se deixar inundar para essa presença. Mas eu tenho certeza, eu tenho total convicção disso, de que todos aqueles que experimentam dessa glória, todos aqueles que se deixam inundar por essa glória, eles são capazes de cantar e dizer que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Se pisou, realmente não sabe viver. E nós vamos cantar isso agora. Pode cantar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor, o teu fogo em nós. Aumenta, Senhor.
quanto tempo você de repente não sente teu coração arder pela presença de Deus? Há quanto tempo você realmente não se dobra diante de Deus, sabendo que você vai estar dobrado diante da glória dEle? Isaías se dobrou e eu não consigo imaginar de outra forma, o texto não fala, mas o que eu consigo contemplar é o Isaías de joelhos dobrados, rendido diante da glória de Deus. E o texto fala que a glória encheu de tal forma o templo que o manto cobriu todo lugar. É a representatividade da glória de Deus que cobre toda a terra, disponível a cada um de nós, a todas as pessoas. E o texto também fala que houve um terremoto do Senhor, porque os umbrais do templo tremeram. É a glória de Deus que estremece realmente as nossas estruturas, as nossas bases, os nossos alicerces. A glória de Deus está disponível a nós e nós não conseguimos enxergar, não conseguimos viver isso. E ficamos presos em nossas mazelas, ficamos presos em nossas picuinhas, às vezes em sentimentos tão mesquinhos, tão pequenos. Às vezes uma situação, sabe de quê? De uma falta de perdão que não conseguimos liberar. E aí ficamos até questionando, será que eu vou ser salvo se eu não consigo perdoar? Duvidamos até da nossa salvação. Como podemos duvidar da nossa salvação se a glória está disponível para nós? Não podemos, irmãos. Há quanto tempo você não sente realmente essa glória? Há quanto tempo você não fala ao teu coração? Eu quero te convidar, meu irmão, a você realmente fazer isso agora, você sentir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Vamos ficar de pé e vamos cantar junto com ela. É o momento de nós realmente nos colocarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, queremos sentir a Tua glória aqui hoje. Queremos sentir o Teu Santo Espírito aqui. Tenha liberdade de falar em nossos corações. A glória de Deus uma vez por ano. Uma vez por ano. E nem era direto, era indiretamente. Era na figura do sacerdote.
A glória de Deus, irmãos, não é algo para você experimentar de vez em quando na sua vida. A glória de Deus não é algo que você tenha que experimentar com data e hora marcada para experimentar. Ela não é data e hora marcada para você ter acesso, não. É o tempo todo disponível na sua vida. A glória de Deus é o lugar da minha, da sua, da nossa habitação. É o lugar da nossa habitação. Ainda que experimentemos aqui lampejos dessa glória, porque ainda não experimentamos em plenitude, mas isso já faz toda a diferença na nossa vida, quando nós nos deixamos inundar por ela. A glória de Deus em sua plenitude é o lugar onde iremos morar. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Se aqui nós experimentamos que flashes da glória de Deus, isso já faz tanta diferença. Imagina a plenitude da glória que vamos morar, a plenitude da glória que vamos viver. Por meio de Jesus nós somos convidados a viver diante dessa glória de Deus o tempo todo. Isaías entrou e se deparou com a glória de Deus e nunca mais foi o mesmo. Foi profeta por mais não sei quantos anos, mas foi profeta por 4 reis diferentes depois de Uzias. Foi aquele que teve o profetismo mais longo do Antigo Testamento e aquele que mais profetizou acerca de Jesus. O profeta mais messiânico que tem. Eu posso dizer, o maior profeta da Bíblia foi Isaías, porque ele se deparou com a glória de Deus. Você já pensou o que Deus pode fazer na tua vida? Você já pensou o quanto Deus pode te usar se você entender o que é estar diante da glória de Deus e se colocar à disposição dele? Grandes homens na história do Evangelho, na história do cristianismo, fizeram grandes coisas porque tiveram acesso, encontro com a glória de Deus e se colocaram disponíveis a essa glória e marcaram gerações. Já pensou que você pode marcar a sua geração? Já pensou que você pode fazer a diferença na história da sua família, na história do seu bairro, na história da empresa que você trabalha, na história desse país? Quem vai marcar gerações não é aquele que tem um grande emprego, não é aquele que é um grande político. Quem vai marcar a geração é aquele que se deixa ser preenchido pela glória de Deus e se coloca disponível a essa glória. Esses vão marcar gerações. A glória, ela nos transforma, ela nos tira de lugar e nos leva para outro completamente diferente. Qualquer experiência com Deus que não traga transformação tem que ser reavaliada. Se você um dia teve uma experiência com Deus que te fez um dia mudar de vida, te fez um dia aceitar Jesus, e isso não trouxe ainda uma diferença, não trouxe ainda uma transformação que faça a diferença na vida de outro, você tem que se reavaliar. Você tem que se enxergar realmente o quanto essa glória fez sentido para você. E eu quero te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos agora. E é você aí diante de Deus, colocando para Ele: Senhor, Tu sabes aonde está o meu erro. Tu conhece o meu pecado. Tu sabe o que tem realmente hoje me impedindo de poder contemplar, de poder viver a maravilha da plenitude da Tua glória na minha vida. E de ser exatamente o que Tu espera que eu seja. Eu pude me consertar, irmãos, e se eu não tivesse me consertado alguns anos atrás, eu falo com toda a convicção, eu não estaria aqui hoje, porque algo me afastava, algo me impedia de cumprir os propósitos de Deus. E o que tem te impedido realmente de cumprir os propósitos de Deus na tua vida? Se avalie, porque algo está errado. E o que está errado não está errado em Deus, está errado em nós. Transformados por essa glória, transformados por Jesus, é o que realmente nós precisamos ser.
Você se conhece. Você sabe exatamente como você é. E Deus também te conhece. Ele sabe exatamente qual é a área da sua vida que você precisa apresentar para Ele, para você realmente se colocar disponível à glória dEle. E eu quero te convidar agora numa atitude realmente de querer realmente entrar nessa glória, mergulhar nessa glória, para você vir aqui na frente para nós orarmos. Você não vai dizer qual é o seu problema, você não vai dizer aqui, relatar aqui qual é o seu problema, mas você vai falar para Deus qual é o seu problema, em pensamento, e nós vamos orar, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar para fazer coisas grandes, como Ele usou tantos homens que entraram na glória dEle, que compreenderam e se colocaram à disposição dEle, mas que antes disso confessaram para Ele e consertaram. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Vamos orar para que você seja realmente usado por Deus, transformado por Deus, para que você seja impactado realmente, que a glória de Deus faça total diferença na tua vida. Sentir a glória de Deus, ser participante da glória de Deus. Não pode ter nenhuma mazela que te impeça de sentir a glória de Deus. Não pode ter nenhum pecado que te impeça de sentir a glória de Deus. Nenhuma atitude mesquinha, nada que você possa dizer assim: isso me impede de ser alguém como Deus deseja que eu seja. Não pode haver. Coloque-se realmente diante de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. O que nós estamos sentindo aqui não é outra coisa senão a glória de Deus presente nesse lugar, disponível a cada um de nós. Nós vamos orar, vamos cantar juntos mais uma vez. Quem já pisou no Santo Santo, que é Jesus, não pode querer sair dessa presença. Não tem como querer sair dessa presença. Estamos aqui hoje para clamarmos pela glória de Deus. Se você nunca clamou antes pela glória de Deus, que hoje seja o início de uma mudança. Esteja constantemente clamando a glória de Deus. Esteja constantemente mergulhando nessa glória. Ela está aberta e disponível para você o tempo todo. Não se afaste dessa glória. Não caminhe para longe dela, mas queira se inundar, mergulhar, nadar nessa glória, se encher dessa glória. Isso vai te fazer, sabe o quê? Ser alguém que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas, porque essa glória vai fazer diferença na tua vida. E eu quero saber das pessoas que estão conosco, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a vida a Jesus, de compreender que essa glória que nós estamos sentindo aqui é disponível para você também, e quer hoje entregar a vida a Jesus. Vai ter oportunidade agora. Levanta a mão onde você estiver. Se tem alguém aqui entre nós, eu não sei se tem, que ainda não tem Jesus como Salvador e quer hoje entregar a vida ao Senhor, levanta a mão. Na galeria, alguma pessoa? Embaixo, alguma pessoa? Amém. Glória a Deus. Se tem alguma pessoa, se quiser vir aqui à frente, declarando ao Senhor que está hoje entregando a vida a Ele, pode vir. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar por esses que estão aqui, por cada um de nós, para que a glória de Deus seja realmente o local que nós nunca, por circunstância nenhuma, venhamos a um dia nos afastar. Nada possa nos tirar
do foco, da presença dessa glória. Nada possa nos fazer mudarmos o nosso rumo. Que possamos sempre caminharmos em direção a essa glória. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, sentir a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio, Deus. Porque a Tua glória, Pai, ela está disponível a nós, ó Deus. Isaías contemplou a glória do Senhor, contemplou, se prostrou e se reconheceu. Reconheceu o seu pecado, reconheceu quão pequeno ele era e quão dependente do Senhor. E o Senhor o enviou para fazer grandes coisas em Teu nome. E ao longo da história, quantos homens e mulheres do Senhor fizeram a mesma coisa? Compreenderam, se enxergaram dependentes do Senhor e clamaram misericórdia do Senhor. Misericórdia. E eu quero te clamar hoje, Senhor, misericórdia, Pai, por cada um de nós aqui, Deus, cada um dos meus irmãos, Pai. Cada um sabe, ó Deus, o problema que tem, a dificuldade que tem. Cada um sabe, ó Deus, qual é o ponto que precisa que o Senhor toque. O ponto da vida que precisa que haja transformação. Às vezes é um olhar, às vezes é um pensamento, às vezes é um impulso, é uma vontade. Eu não sei, mas tantas coisas, ó Deus, tantas coisas podem acontecer, ó Deus, na intenção, Pai, de nos desviarmos, ó Deus, da presença da Tua glória, Pai. Mas, Senhor, nada disso é maior do que a Tua presença, Pai, na nossa vida. Pecado nenhum é maior do que a misericórdia do Senhor sobre nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que haja restauração hoje, Pai. Como houve na vida de Isaías, que haja restauração hoje na área de cada um aqui. Naquilo que cada um colocou diante do Senhor, como sendo impedimento de viver a novidade, a plenitude da presença do Senhor na vida, que hoje seja mudado em nome de Jesus. E que essa geração realmente possa marcar a vida de muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma a vida de cada um de nós. E que sentamos, ó Deus, a cada dia mais o desejo de estarmos vivendo constantemente mergulhados na Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado, Senhor. Alguma coisa? Irmãos, nós vamos encerrar. Cícero? Tá. A irmã Leia, o Cícero veio falar, ela pediu para avisar que amanhã haverá a reunião das senhoras da Sociedade Feminina, 18h30, irmã? Às 18h30 aqui na igreja. Então as irmãs são todas convidadas e serão muito bem-vindas para estarem aqui. Eu já estive com as irmãs em uma oportunidade e é muito bom estar com elas. Então as que puderem estejam aqui, tá? Nós vamos encerrar e eu desejo a vocês, a cada um, uma semana abençoada. Uma semana realmente maravilhosa, uma semana realmente que você possa experimentar, já a partir de hoje, realmente essa presença da glória de Deus na sua vida, o tempo todo. O tempo todo. Não importa o que aconteça com você durante a semana, a glória do Senhor ela está disponível para você o tempo todo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque podemos, Pai, ouvir, ó Deus, a Tua voz, compartilhar, Pai, da Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque o Teu Santo Espírito falou no nosso meio, Pai. Nos abençoa, ó Deus. Nos faça, ó Deus, servos, ó Deus, na medida, ó Deus, na estatura, Deus, de varões perfeitos, apesar das nossas imperfeições, ó Deus. Mas exatamente como Tu espera que sejamos, Pai.
Fala aos nossos corações a cada dia. Que os meus irmãos, ó Deus, tenham uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, ó Deus. Principalmente uma semana de convicção e certeza que o Senhor estará conosco em todo o tempo, Pai. Muito obrigado com tudo. Despede-nos em paz agora. Leva-nos, ó Deus, guardados por Ti aos nossos lares. É o que nós pedimos e Te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Pode sentar e com uma oração silenciosa nós encerramos.